Olá, como é que vocês estão? Feliz ano novo, né? Feliz recomeço novo. E eu vim aqui fazer uma live sobre herpes labial, né? Então, para quem é novo, para quem começou a seguir a gente recentemente, eu vou me apresentar. Feliz Ano Novo, Shirley. Seja bem-vinda. Eu sou Francisco Vorcaro, sou especialista em medicina interna chinesa, acupuntura e Qigong. O que é medicina interna, professor? É o uso das fórmulas, das ervas e a dietoterapia chinesa, tá? Então essa é a medicina interna e a medicina externa, né? É a acupuntura, o tuiná, o qigong tem modalidade interna e externa. Então essas são as terapias da acupuntura da medicina chinesa que eu sou especialista. De formação, de aperfeiçoamento, eu tenho quatro especialidades dentro dessas formações em medicina chinesa. Dor, principalmente analgesia e anestesia por acupuntura. Neurologia, então doenças neurológicas, né? Principalmente aquelas que debilitam sistema músculo-esquelético, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, né? Essas doenças, derrame, né? O acidente vascular encefálico, a mielopatia. E me especializei em dermatologia com o professor francês, que é o Philippe Sionneau, né? Então, não é estética facial e corporal, é dermatologia. Qual que é a diferença? A diferença é que na dermatologia, né, nós vamos usar o diagnóstico da medicina chinesa para remover a síndrome do paciente. Então, por exemplo, existem muitos pontos usados para estética facial, né? Melhorar a textura, tratar ruga, né? Tratar marcas de expressão. Por exemplo, pode ser feito isso com guachá, pode ser feito isso com tuiná, mas a dermatologia ela vai ter os pontos que vão ter ação local e o tratamento da doença, que no Ocidente a gente chama de síndrome, tá? A herpes, na medicina chinesa, ela tem 5 síndromes. E eu vou classificar essas herpes para vocês de forma simples, né? Para facilitar o entendimento, para facilitar o raciocínio de vocês. Então, quais tipos de herpes que nós vamos ter? A labial, que vai dar em volta dos lábios, né? A genital e a herpes que o paciente vai reclamar de desconforto nas costelas, né? Então, por que eu estou falando assim? Porque eu já estou falando de uma forma que vocês consigam diferenciar sintomas. Então, o paciente vai falar, ó, às vezes o paciente não tem diagnóstico e ele vai falar, eu estou sentindo dor nas costelas, né? Você vai tratar o fígado, vai tratar o baço e o paciente não vai melhorar. Ele está sentindo ardência na região das costelas, que irradia para as costas. Às vezes você vai tratar as costas, ele não vai melhorar. Então, quer dizer, são sintomas que vão direcionar vocês para a síndrome que o paciente tem. Tá bom? As síndromes da herpes labial são 3. Umidade, calor no canal do estômago e do baço. Umidade, calor obstruindo o aquecedor médio. Vento, calor
acendendo a face. A mais simples, a mais comum, é a de vento-calor acendendo a face. Então, vamos para essa condição de vento-calor. O que é vento-calor dentro da medicina chinesa? Existe um livro chamado Shan Han Lun, Tratado das Doenças Causadas pelo Frio, e Wan Ping Xue, que é Tratado das Doenças Causadas pelo Calor. Esses dois livros, eles têm uma característica em comum, que é a descrição da evolução das doenças pelos canais unitários. Então, o Taiyan, que é o canal da bexiga e intestino delgado, geralmente é atacado por vento frio. Só vento frio, professor? Não. Vento frio, umidade, vento frio, mucosidade, diversas combinações de vento. Mas essa descrição de vento frio é uma característica que vai atacar as costas do paciente, o canal Taiyan. O vento calor é uma condição de canal de estômago. Então é como se a doença tivesse evoluído um grau. Ela se iniciou como vento frio e se tornou vento calor. Tá? Então, esta vai ser a condição do vento calor acendendo a face, né? Esse vento calor, ele vai agredir o canal do estômago. Muito bem, professor. Vento calor, né? Como é que eu vou identificar vento calor no paciente no canal do estômago? Um sintoma muito simples de vento calor, que acontece também na paralisia facial por vento calor, é o quê? Constipação. Então o paciente chegou lá na clínica e falou assim: Doutor Francisco, eu tenho herpes labial, não posso beijar minha namorada, não posso beijar minha esposa, aqui ó, meus lábios todos feridos, todo machucado. Como eu posso fazer esse tratamento pela acupuntura? Pronto, ele te deu o diagnóstico, que é a doença, né, a herpes. Você vai perguntar para ele como começou, pede ele contar essa história, né, a história do início da doença, e pergunta para ele assim: seu intestino funciona? Aí ele vai dizer: funciona todo dia. Aí você fala assim: se você ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias fora de casa comendo comida diferente, seu intestino funciona? Ou se você ficar sem comer legumes, o seu intestino funciona? Aí provavelmente ele vai dizer que não. Por quê que a gente tem que perguntar isso? Porque muitas vezes o paciente não tem na mente dele que uma coisa vai interferir na outra. E vai, porque o canal do estômago, né, junto com o intestino grosso, que é o Yang-Ming, ou Yang-Ming, como a gente fala aqui no Ocidente, ele é o canal que tem mais Qi e sangue em condição igualitária. E a digestão, ela é essencial para produzir sangue novo. Se você não está produzindo sangue novo, você está gerando calor. Esse calor, combinado com vento frio, vai direcionar o vento para o canal do estômago e vai virar vento calor. Tá bom? É assim que acontece. E aí, uma forma simples, né, de identificar é essa. Outra característica é que o paciente vai ter língua normal com saburra amarela. Professor, o que é uma língua normal?
E por que ela está com sabor amarela? Língua normal porque ela não vai estar inchada, nem excessivamente úmida, nem excessivamente branca, nem excessivamente vermelha. Então ela é considerada uma língua de forma normal com a saburra amarela. Isso é o indicativo de vento-calor, tá? Muitas pessoas confundem saburra amarela com calor interno. Geralmente, a saburra de calor interno, ela pode estar com as bordas brancas, querendo dizer que o calor não é exterior e sim interior, tá? Ou ela pode estar com a língua seca. Então, essa vai ser uma característica do calor interno com relação a sabor. Essa é a primeira condição. Como existem 5 condições, eu vou passar 2. A segunda condição é vento, umidade e calor obstruindo o meio. O que é obstruir no meio? Tido fígado não sobe, tido estômago não desce, há uma obstrução no aquecedor médio. Quando tem essa obstrução no aquecedor médio, o Chongmai, né, que é o vaso extraordinário que leva sangue para a face, né, ele começa a gerar calor na face. E o Chongmai faz um contorno nos lábios, né, antes de vir para os olhos, tá? Ele usa muitos pontos do canal do estômago. Então, essa umidade, esse calor, essa mucosidade, fleuma, tudo que obstruir o aquecedor médio, que fazer o paciente perder função de baço, estômago e fígado harmoniosa, vai ou pode gerar essa condição da herpes labial. Pronto. Qual que é o pulso? Em corda. Pulso em corda é aquele pulso que não tem elasticidade, rígido, tá bom? Língua, ela vai estar similar à língua do quadro anterior, com petequias na ponta. E essas petequias vão indicar que se o Qi não está subindo nem descendo, né, ele vai acender como calor na face e vai se exteriorizar, né? O calor vai exteriorizar para a boca por causa do fator patogênico no Chongmai. Então, essas são as 2 síndromes mais comuns. Como eu vou tratar isso, professor? Do jeito mais simples, rápido e eficiente possível, né? Pelo menos na primeira condição de atendimento do seu paciente, para ele ver que a sua acupuntura vai melhorar, né? Vai melhorar a herpes dele, vai ressecar a herpes dele. Fórmula Pao He Pian. Pao He Pian é a fórmula que harmoniza, tira vento, calor do estômago, tira umidade, calor, desobstrui o meio. Essa fórmula trata todas as condições de Yang Min. Pao He Pian. Se vocês quiserem, quando eu terminar a live, vocês deixam um comentário que eu faço uma live só desta fórmula na semana que vem. Explico as ervas, a interação medicamentosa, o efeito de cada fórmula, explico tudinho para vocês, tá bom? Então, esta fórmula, se eu não me engano, ela deve estar sendo vendida em São Paulo por volta de 100, 120 reais, tá? Então, Pao He Pian. E acupuntura?
Fácil, fácil, fácil acupuntura. IG4, IG11. IG4, IG11. Estômago 34, estômago 44. Faz os pontinhos, deixa as agulhinhas, tirou as agulhinhas, sangria no IG1, no baço pâncreas 1 e no estômago 45. Sangria. Professor, meu paciente tem medo de agulha, não quer ficar deitado, né? Tá sensível, tá estressado. O que eu posso fazer? Faz só a sangria. Põe ele sentado na cadeira, pede tirar o sapato, pede tirar a meia, firma o pé, fala assim com ele, ó, firma seu pé no chão, prende um pouquinho a circulação dos dedos e faz a sangria nos pontos Ting. Primeiro baço pâncreas, depois estômago, tá bom? Vai secar a herpes dele. Esse resultado ele é quase instantâneo. Então vocês vão sentir, vocês vão perceber visualmente que a herpes vai murchar, tá? Esse tratamento, por que ele é feito assim? Porque a herpes ela tem um agravante, né? Como as feridinhas geralmente tem líquido, se o paciente coça, se ele morde, né? Se é um paciente homem que precisa fazer barba, que não usa barba, pode passar o barbeador, pode machucar. Quando ela escorre, ela marca, né? Ela espalha a herpes para outras regiões da boca e do queixo. Então fica muito feio, o paciente fica muito estressado, isso é muito ruim, né? Então, esse é o tratamento para herpes do paciente secar. Secou a herpes, fez isso, vai tratar a síndrome, né? Qual que é a síndrome? Como é que a gente vai tratar essa síndrome? Estômago 34, estômago 44. Estes dois pontinhos vão tratar a síndrome. Se precisa descender a energia do paciente, né? Se ele está constipado, pode adicionar R6, triplo aquecedor 6. Se ele tiver digestão lenta, né? Se o caso não for tão grave, o que vocês podem fazer? Estômago 34, estômago 44, baço pâncreas 6. Então, vai puxar o ti para baixo, vai tratar a digestão lenta. Se for mulher, adiciona pontos para nutrir o sangue, para resfriar o sangue. Pode adicionar para mulher estômago 25 e estômago 28. Professor, o meu paciente pegou herpes, né? Anteontem chegou aqui no consultório e falou que hoje a boca dele acordou toda estourada, né? Ardendo, coçando, ressecada. O que ele pode fazer? O que eu posso fazer para melhorar este paciente? Estômago 4, baço pâncreas 4. Abre o Chong Mai, né, com a agulha no estômago 4. Abriu o Chong Mai com a agulhinha ali, ele vai sentir na boca o efeito da acupuntura. Você vai tratar a síndrome. Depois, agulha ou moxa no bexiga 20, sangria no baço pâncreas 1. Aí você fez o tratamento também da umidade, calor obstruindo o meio. Tá bom? Então, essas foram as duas síndromes, estas foram as duas formas de tratá-la com acupuntura e com a fitoterapia chinesa. Se o paciente é um paciente que tem fácil acesso, né,
farmácias de manipulação, a tintura de barbatimão pode ser usada, tá, para auxiliar o tratamento como terapia externa. Se o paciente gosta de chazinho, né, não tem dificuldade de horário, porque muitas vezes o que atrapalha o paciente a fazer fórmula em chá é o tempo, né? Se ele não tem complicação de tempo, folha de bardana, tá? Folha de bardana, ele chega em casa, no momento que ele não for mais sair para a rua, ele prepara o chazinho, um copo só, tá? Aí metade do copo ele vai beber, a outra metade ele vai lavar os lábios, tá? Então, o que ele pode fazer? Faz um copo de chá, divide ele em 2 copos. O primeiro copo ele bebe, o segundo copo ele divide em 2 partes. Umedece um algodão ou uma toalhazinha, passa no lábio, passa nas herpes. Fez isso, pega aquele restinho, bebe, faz gargarejo e faz bochecho para tirar as toxinas de vento-calor do canal interno do estômago. Tá bom? Essa foi a live para o tratamento de herpes labial pela medicina chinesa. Quem está acompanhando quer fazer alguma pergunta? Quer deixar alguma pergunta para eu responder agora? Nenhuma pergunta? Então eu vou encerrar a live por aqui. Ela vai ficar salva, tá? Em breve nós estaremos lançando um curso de tratamento de doenças dermatológicas do pescoço e da cabeça. Então acompanhe que eu vou estar fazendo algumas lives relacionadas a isso para vocês, tá? Sugestão: experimentem, testem, manda um direct pra gente. Professor, fiz o seu tratamento, deu certo. Ou professor, fiz o seu tratamento, não deu tão certo como eu esperava. O que eu posso fazer mais? O que está faltando? O que eu acertei? O que eu errei? E eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Feliz Ano Novo mais uma vez e até a próxima live, terça-feira que vem, no mesmo horário. Um abraço e até a próxima.